Boa noite. Ainda faltam 2 semanas para o início oficial do Carnaval e os blocos já tomam conta das ruas de Belo Horizonte neste fim de semana. A festa já começou. O grito de carnaval arrastou os foliões para as ruas de Belo Horizonte. Entrar no clima do carnaval. A gente tem que aproveitar cada momento desse. O pré-carnaval já está excelente, imagina o carnaval. Na Rua Lavras, no São Pedro, vários blocos se encontraram. A diversão foi garantida. Fantasias uma mais inusitada que a outra. Tem de barata Alice no País das Maravilhas. Até uma piratinha estava na folia. Gosto muito. O bloco Diz Que Me Ama, Pô, fez o esquenta na rua Fernandes Tourinho, na Savassi. A expectativa é isso, vou fazer alegria. Da Savassi para o bairro Floresta, aqui a festa não é diferente. Cada uma com o seu estilo. O importante é fazer barulho e se divertir. O bloco Valetes fez o arrastão da folia pelas ruas. Carnaval, a gente não pode considerar só a semana de carnaval, é muito pouco, poucos dias. Então a gente aproveita antes e aproveita depois. Ano passado eu passei aqui em BH, achei o máximo. Não tem necessidade nenhuma de ir para cidades vizinhas, porque BH tem um carnaval que tá bom demais. A programação completa para amanhã você confere no nosso site alterosa.com.br/J2. Quem passou hoje pela manhã por uma das principais ruas do bairro Funcionários em BH viu uma cena lastimável. Uma empresa fazia perfuração do asfalto para instalar uma rede de gás quando a escavadeira atingiu a adutora da Copasa. O resultado? Aí, galera. Isso aqui é para te mostrar o que é o Gasmig tá fazendo. E aí já tá sobrando água, né? Ainda tá soltando aí, ó. Tem 10 minutos que tá parado aí. A Copasa não chega, entendeu? E a água vazando. A água cobriu boa parte da rua Sergipe entre as ruas Santa Rita Durão e Avenida Cristóvão Colombo. Em época em que o assunto mais falado é economia de água, a situação irritou quem viu a cena. É um absurdo, porque isso aí é o sangue da cidade, a água é o sangue da cidade. Dá dó você ver uma água limpinha dessa aí sendo tratada, escorrendo à toa na rua, né? É uma questão de consciência. Eu acho que o que a população está tentando ter é um pouco de consciência em relação a um problema que afeta o coletivo. Agora, os responsáveis pelo controle teriam que ter uma consciência maior ainda do que a gente mesma tem, né? A Copasa foi chamada. Os trabalhadores que estavam no local informaram que a retroescavadeira usada na instalação da rede de gás feita pela Gasmig atingiu e rompeu a adutora de ferro. De acordo com um funcionário da Gasmig, que não quis se identificar, existem 2 tubulações da Copasa nesta rua. Uma delas não estaria identificada no mapeamento fornecido pela empresa. E foi exatamente esta que foi atingida pela retroescavadeira. Antes de começar as obras, são entregues à empresa de gás os cadastros de rede subterrânea de água, energia e telefonia. Para resolver o problema, a Copasa fechou o registro do local. Um caminhão foi usado para drenar a água e possibilitar a manutenção e o reparo da adutora danificada. E do outro lado da cidade, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova, outro vazamento revoltou moradores. O Vasson Castro mandou um vídeo dizendo que um cano da rede foi furado, enquanto funcionários da prefeitura abriam buracos para plantar mudas. O pessoal da prefeitura agora está plantando muda nos passeios e vem aqui e faz isso aqui, ó. Já tem quase um dia que isso aqui está vazando água e ninguém veio tomar providência nenhuma. Aí vai embora, escorrendo pela rua fora. Ainda segundo o telespectador, o vazamento ficou assim desde o começo da manhã de ontem. Hoje à tarde, nossa equipe esteve no local e conferiu que o reparo foi feito. Em nota, a Copasa apenas confirmou a manutenção da rede.
Um motociclista inabilitado morreu em um acidente na MG 252 em São Gonçalo do Pará. A suspeita é de que ele participava de um racha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bruno Costa Santos, de 20 anos, perdeu o controle da direção da moto ao passar por esta curva. O condutor da motocicleta, Bruno, que não possuía carteira de motorista, após fazer a curva, perdeu o controle direcional do veículo, tombando sobre a pista de rolamento e, consequentemente, rolando para outra direção da pista, vindo ser atropelado pelo V2, que é um veículo Astra. Bruno morreu no local. Após a queda, a moto foi parar no acostamento da rodovia. As marcas da lataria ficaram no asfalto. O para-choque do Astra ficou bastante danificado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o casal que estava no Astra contou que Bruno e outro motociclista seguiam lado a lado pela rodovia e em alta velocidade. São casos que não foram confirmados. Presumo que pode ter havido uma velocidade incompatível pelo local, tendo em vista a direção que a motocicleta se arrastou após o acidente. As longas filas e a espera nas unidades de saúde são as principais reclamações de pacientes. Na capital, um hospital adotou, na classificação de risco, a pulseira de identificação colorida que sinaliza a prioridade do atendimento. O protocolo de classificação de risco é exigido há pelo menos 5 anos nos prontos-socorros do país, mas provoca insatisfação pela demora no atendimento e principalmente gera muitas dúvidas entre os pacientes. Você chegou aqui e recebeu uma pulseira verde. Você sabe por quê? Não sei. Eu sei as cores, mas não sei explicar especificamente o que é, né? Por isso, esse hospital particular, que funciona há 7 meses na capital, adotou um modelo diferente, baseado em práticas que vêm dando certo aqui e no exterior. Depois da triagem inicial, feita por uma enfermeira ainda na recepção, uma outra profissional avalia a prioridade do atendimento. Os pacientes de baixo risco recebem a pulseira verde e são encaminhados para um setor específico, com médicos e consultórios separados dos casos de maior gravidade. Assim, quem é avaliado para o médio risco, como casos de fraturas, cálculo renal e derrame, vai para outro ambiente. Os consultórios do setor amarelo têm estrutura mais completa, com equipamentos de CTI e ficam bem perto das salas de exames, por exemplo. Esse paciente amarelo, então, ele é atendido com melhor qualidade e mais rapidez. O paciente de menor gravidade não se mistura a esse paciente. Ele vai para outro setor do pronto-socorro, completamente afastado, que vai ter outro espaço, outros boxes, outra equipe médica, outra estrutura e atendimento de enfermagem também. E esse paciente de menor complexidade, ele então vai ser atendido mais rápido. Por quê? Porque ele não disputa a atenção com o paciente de média gravidade. Casos graves como infartos e AVCs recebem a pulseira vermelha quando passam pela classificação, já que quase sempre vão direto da primeira triagem para o setor de alto risco. Quem tem risco de morte também pode ser trazido direto da ambulância para o local, que fica bem perto da rua. Com a mudança no modelo, o tempo de atendimento de urgência e emergência caiu de 4 horas, como acontece em outros hospitais, para cerca de 1 hora nos casos menos graves recebidos aqui. 80% do nosso movimento é drenado com uma rapidez maior, porque existe um fluxo separado para ele, que é o movimento do paciente verde. Esse pronto-socorro tem mais de 130 pontos de atendimento simultâneos. Isso faz com que o fluxo ele é muito rápido, a gente consegue atender muito rapidamente os pacientes, aumentando a capacidade para a população de Belo Horizonte em geral. Um organizador de bailes funk foi morto a tiros na Via 240 em BH. O genro dele é o principal suspeito do crime. Denilson Augusto, de 43 anos, estava neste carro preto. Segundo testemunhas, quando o veículo parou em um cruzamento da Via 240, um homem em uma moto se aproximou e disparou 5 vezes. 4 tiros atingiram a cabeça do motorista. O suspeito fugiu logo em seguida. Parentes da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Eles contaram à polícia que Denilson teria discutido com o genro horas antes. Ainda de acordo com familiares, o rapaz, que já tem passagens por tráfico de drogas, teria prometido vingança contra Denilson. A PM não quis falar sobre o caso. Denilson, que tinha o apelido de Deca, era conhecido na região por organizar bailes funk. Até o momento, ninguém foi preso.
A polícia procura pelos suspeitos de matar a tiros um jovem e balear outras 4 pessoas em um bar do bairro Guanabara, em Betim. Edilson Gomes dos Santos, de 21 anos, foi atingido 9 vezes e morreu no local. Os feridos foram levados para o hospital regional. 3 deles continuam internados. Ainda não se sabe o motivo do crime. Em Venda Nova, na capital, um homem foi morto dentro de um ônibus. O crime aconteceu dentro do veículo que faz a linha 5645 Vida Nova Fazenda Severina. Na hora do ocorrido, o coletivo estava cheio de passageiros. O ônibus seguia do bairro Vida Nova para a estação Vilarinho, quando, na altura do bairro Mantiqueira, o cobrador ouviu o barulho dos tiros e o desespero dos passageiros. No primeiro tiro achei que era bomba, e no que eu vi que era tiro, eu tentei correr lá, que não tinha jeito de correr, como eu estava começando a andar. Era o que eu vi, só viu o cara dando mais tiro. O motorista não quis gravar a entrevista, mas contou que o homem que atirou e a vítima embarcaram no mesmo ponto e que o atirador ficou perto da porta traseira e a vítima em um dos bancos do meio. Pouco tempo depois, o assassino foi até o rapaz e disparou 3 tiros, 2 na cabeça. Pelo que foi narrado preliminarmente, se trata de uma execução, né? Porque foi bem direcionado os tiros, só acertou na vítima. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Câmeras de dentro do ônibus podem ajudar na identificação do autor. O pessoal meio apavorado não conseguiu nem relatar ainda o traje do autor aí. Só sabe se é que é estatura mediana, de cor escura e que evadiu. Ele estava com a camisa amarrada na cabeça na hora do fato e evadiu aí na direção aí do bairro Andi. Bandidos cometeram assaltos em série em Poço Fundo, no sul de Minas. A cidade, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, está assustada com a onda de criminalidade. O frentista chegava em casa quando foi surpreendido pelos bandidos. Eles roubaram a moto e fizeram várias ameaças. Eles já batiam no capacete, queriam o capacete, a hora que eu tirei o capacete, nem deu para ver direito. Eles já empurraram para dentro do portão, já saiu. A polícia recuperou a moto porque ela tinha um dispositivo de segurança. Mas os bandidos insistiram e tentaram roubar outra vez. Eles tentaram abordar um motociclista na estrada vicinal. Porém, o motociclista, jogou a moto por cima desses autores. Conseguiu evadir deles. Os bandidos não desistiram e no outro dia vieram até esta avenida aqui de Poço Fundo. Aqui observaram todo o movimento e renderam um homem que tinha acabado de estacionar exatamente neste ponto. Ele tinha deixado o carro aqui para ir na padaria fazer um lanche. Os dois chegou armados. Aí entra dentro do carro, eu peguei e falei, não vou entrar não, para, eu vou sair. Aí eu saí do carro, despediu as correntes, os pulseiros, o relógio. Pegou o celular. Ele fugiu, pulou até um muro de uma casa e se machucou. Os bandidos atrapalhados resolveram não levar o veículo. Escolheram mais uma vítima. Abordaram um veículo Saveiro, branca, conduzido por um casal. Eles desembarcaram do veículo, eles tomaram a direção do veículo e fugiu sentido à cidade de Machado. Como é que o morador fica com isso tudo? O morador fica tudo com medo, né? Nossa, eles ficam apavorados, porque aqui ninguém tem sossego mais. A família de um idoso que sofre de Alzheimer busca notícias do homem desaparecido há quase um mês. Ele sumiu na região do Vale do Jequitinhonha. A família de Joaquim Gonçalves de Souza, de 81 anos, está angustiada. No início do mês, ele desapareceu na cidade de Ataleia, que fica na região do Vale do Jequitinhonha. A minha mãe deu falta dele. Ele foi procurar para poder dar ele café de manhã. E aí não achou. Aí ela foi e olhou por volta, em volta da casa, tudo, e não encontrou. A preocupação é ainda maior porque seu Joaquim sofre de Alzheimer, uma doença que causa confusão mental. Ele é muito dependente, sabe? Ele já não estava conseguindo se virar muito sozinho. Então, o desespero maior é esse. Este cartaz com a foto de Joaquim está espalhado por toda a cidade de Ataleia e nas regiões próximas. De acordo com a família, os bombeiros fizeram 8 dias de buscas, mas nenhum sinal do pai de Maria. Maria, como seguem as buscas lá na região? No momento, foi suspensa a busca do Corpo Bombeiro. Mas a Polícia Civil está no caso, sabe? Está fazendo a investigação lá, diz que vai fazer uma investigação mais profunda para saber o paradeiro dele. Faça um apelo de imediato, que se alguém tiver, ver
sabe, uma pessoa com essas características e tudo, entrar em contato com a gente, porque não, o desespero é imenso. Pois é, qualquer informação sobre o paradeiro de Joaquim Gonçalves de Souza pode ser repassada pelo número 0800 28 28 197. Choveu forte nessa tarde em Uberaba, no Triângulo. Em alguns bairros caiu granizo. A ventania também deixou moradores assustados. Pelo menos 4 árvores caíram, uma delas em cima de um carro. A cidade tem sido atingida frequentemente por temporais, provocando vários prejuízos. Aqui na capital também houve registro de chuva de granizo na região oeste da cidade, além de alguns bairros de Contagem. Daqui a pouco, o resgate de crianças presas dentro de casa incendiada. Elas foram salvas graças ao trabalho de 2 policiais militares. Nós voltamos já. Passam bem as 6 crianças salvas por 2 policiais militares durante um incêndio a uma casa em Ribeirão das Neves. As vítimas haviam sido trancadas pelo dono do imóvel, insatisfeito com o pagamento do aluguel atrasado. O desespero é de vizinhos que presenciavam o fogo se espalhar pela entrada da casa. 2 policiais militares ignoraram a orientação de aguardar o corpo de bombeiros, pularam a labareda e arrombaram a porta. A gente entrou na casa, a casa tomada de fogo e fumaça. A gente rompeu 2 portas que estavam trancadas também, tá? E localizou as crianças trancadas dentro do banheiro. Aí, na hora que a gente abriu a porta do banheiro, foi até um pouco emocionante, que as crianças pularam na gente. Nossa, meu herói, vocês salvaram nossa vida. 2 adolescentes e 4 crianças foram levadas para a rua. Ainda bem, graças a Deus. Logo depois, os militares seguiram atrás do dono do imóvel, suspeito de colocar fogo na casa. Segundo a PM, ele havia ameaçado a família de matar as crianças, caso o pagamento do aluguel não fosse feito. Ele, aproveitando que os pais saíram para trabalhar, que ficou só os menores, ele armou-se de um facão, né? Pegou alguns materiais inflamáveis, roupas, restos de móveis, e cercou a casa com esses materiais e ateou fogo. Ronaldo Moreira, de 51 anos, foi preso na região. As crianças não sofreram ferimentos. O trabalho do cabo Jordan Chaves e do soldado Gustavo Ferreira, do 40º Batalhão da PM, deve ser reconhecido e lembra a importância do profissional, um agente do Estado, aliado da sociedade, principalmente da cidadania. Parabéns aos 2 e a tantos outros que arriscam a própria vida pelas vítimas. A edição deste sábado termina aqui. Boa noite e um ótimo domingo para você.